Olá, neste vídeo abordaremos um dos 5 sentidos humanos, o tato. Falaremos sobre 3 tópicos que serão respectivamente: tipo de receptor, suas características e localização, via sensitiva envolvida e região específica do córtex e como ocorre a transformação do sinal em potencial. Primeiramente, o que é o tato? O tato é um dos 5 sentidos humanos responsável pela percepção de estímulos mecânicos, térmicos e dolorosos através da pele e de outras estruturas somatosensoriais. Primeiro tópico: receptores, características e localização. O tato envolve receptores sensoriais aferentes na pele que detectam diferentes estímulos na periferia e os levam ao sistema nervoso central. Os principais são os corpúsculos de Pacini e Meissner. Corpúsculo de Pacini se encontram por todo o corpo, na hipoderme, sendo mais abundantes nos dedos das mãos, nas plantas dos pés e órgãos genitais externos, mas também estão presentes nas articulações, ligamentos e tendões. São terminações nervosas sensoriais encapsuladas que atuam como receptores de pressão profunda e altas vibrações. O corpúsculo de Pacini responde a uma pressão mecânica e são receptores fásicos, ou seja, se adaptam rapidamente ao estímulo. Pode ser definido como esteroceptores. Quando se aplica pressão ao corpúsculo de Pacini, a membrana é estirada, provocando a abertura dos canais de sódio. O influxo de íons de sódio despolariza a membrana, conduzindo a um potencial gerador e a um potencial de ação, que passa para o sistema nervoso central. Corpúsculo de Meissner. São encontrados geralmente em regiões da pele sem a presença de pelos como os lábios, pontas dos dedos, palmas das mãos e plantas dos pés. É um receptor fásico e muito sensível a variações de baixa frequência e toques leves na pele, por possuir terminações nervosas encapsuladas. Podem ser definidos como esteroceptores. Segundo tópico: via sensitiva envolvida e região específica do córtex. A via sensitiva envolvida é aferente, que é responsável por levar estímulos da periferia ao SNC, a região específica do córtex somatosensorial primário que se localiza no giro pós-central do lobo parietal do cérebro. Possui muitos dermátomos, o que permite a percepção de sensações táteis de maneira precisa. Terceiro tópico: como ocorre a transformação do sinal em potencial. Os receptores sensoriais são as primeiras células em cada via sensorial responsável pela transformação de uma determinada energia, um estímulo, em uma energia elétrica, ou seja, numa alteração graduada do potencial de membrana do receptor. Esta primeira alteração que ocorre no receptor derivada do estímulo é denominada de potencial receptor. O potencial receptor é graduado e dependente da intensidade e da duração do estímulo, e os receptores são especializados em converter determinadas formas de estímulos, o que é denominado especificidade do receptor, e para isto utilizam mecanismos únicos. A conversão do sinal em potencial do tato, também chamada de transdução sensorial, ocorre por um fenômeno em que os estímulos físicos como pressões e vibrações são transformados em sinais elétricos chamados potenciais de ação. Este processo se resume em 5 etapas principais. Primeira, a recepção de um estímulo mecânico, pele tocada, pressionada ou vibrada. Segunda, deformação do receptor, o estímulo físico gera deformação na membrana do receptor. Terceira, geração de potencial receptor, abertura dos canais para a entrada de íons, como sódio. Quarta, potencial de ação: se atingir um certo limiar, o potencial de ação será desencadeado. Quinta, transmissão para o sistema nervoso central, o potencial de ação é levado dos nervos periféricos até a medula espinhal e em seguida até o cérebro. No cérebro, o potencial de ação vai para o córtex somatosensorial na região do lobo parietal. Lá o sinal é processado e interpretado. Outro exemplo de geração de potencial receptor pode ser dado pelo mecanismo de despolarização dos quimiorreceptores e fotorreceptores, os quais utilizam um segundo mensageiro para a codificação do estímulo. Neste caso, o estímulo químico ou eletromagnético irá ativar um segundo mensageiro intracelular, exemplo uma proteína G, o qual poderá alterar a condutância elétrica da célula. A grande vantagem da utilização de segundos mensageiros na codificação do estímulo é a amplificação do estímulo que ocorre pela participação deste segundo mensageiro.